Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo a mais um cafezinho mental e hoje eu quero conversar mais um pouquinho com você. Vamos chegando, vamos entrando, vamos se assentando, a casa é nossa, vamos bater um papo hoje. Mais um quadro do cafezinho mental, estamos aqui hoje, quarta-feira, né, gente? Então estamos aqui no mesmo horário de sempre, nos mesmos canais, avisando sempre que se eu estou olhando para cá, eu estou olhando para uma câmera, para outra e para cá. Então, de qualquer situação, em qualquer momento, se quiser, me chama aí, que depois nos comentários a gente conversa. Mas por enquanto agora nós vamos, deixa eu só regular o som. Por enquanto agora nós vamos falar sobre mente, falar sobre saúde mental, falar sobre alta performance, falar sobre governança mental. E hoje, não quero falar apenas com você que está no controle ou falar diretamente com você que está no controle. Eu quero falar com você que sente que a vida, na maior parte das vezes, está decidida pelos impulsos, pelas compulsões, pelas aquelas decisões no automático. Sabe aquele arrependimento de 5 minutos depois de uma fala ríspida? Você não foi muito gentil, você foi grosso com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, com teus colegas, com teus mentores, com teus patrões, com teus funcionários, enfim, sabe? Aqueles 5 minutos que você se arrepende daquela fala. Sabe aquela compra compulsiva que você fez, aquela compra desnecessária, que depois que você está com a sacola na mão, que você comprou, você se dá conta de que talvez não precisaria? Sabe essa questão? Então, é tudo sobre isso. É sobre isso que nós precisamos ancorar, falar, trabalhar. É sobre os nossos impulsos, sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. E é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Não é sobre mais nada. Apenas sobre isso. Apenas sobre isso. E eu quero abrir aqui o nosso cafezinho mental te fazendo uma pergunta. Quantas vezes na tua vida você já descumpriu um acordo que você fez com você? Talvez aquela dieta que você se comprometeu em seguir, em cumprir. Talvez aquele estudo que você se comprometeu em iniciar, em seguir. Talvez mudar a tua forma, o teu comportamento, a tua comunicação com aquelas pessoas ao teu redor. E de repente, quando você se dá por conta, você quebrou esse acordo que você tinha feito com você ou teria feito com outras pessoas. Dentro do método HMP, nós vimos isso como falta de governança mental. É quando nós deixamos de ser o governante da nossa mente e das nossas decisões. E olhando de uma forma panorâmica, de uma forma linear, de uma forma horizontal, talvez não seja tão fácil mesmo. Porque a vida hoje nos propõe, nos disponibiliza o cotidiano, a situação, a condição, os ambientes, muitas formas, muitas maneiras de nós quebrarmos esses acordos que nós fizemos com nós mesmos. Através do excesso de alimentação, do excesso de compra, do excesso de informação. Então, de repente, num contexto normal, você acorda com teus planos, mas aqueles planos ali não são os planos simples, são os planos que você quer para a tua vida. São ideias, são metas, são objetivos, são sonhos. Porém, no final do dia, você termina apenas ter reagido a tudo. Você iniciou reagindo, talvez, às notificações do seu celular, as notificações do WhatsApp, do grupo de amigos, grupo de família, grupo de trabalho. E você ainda nem começou a trabalhar, você nem acordou para o teu dia, mas você já está ali respondendo aquilo. As notificações das redes sociais. Tudo isso vai fazendo com que o nosso dia se inicie de uma forma reativa. Talvez, devido a isso, você acaba cedendo à vontade de comer aquilo que você não precisaria e não deveria comer.
E eu não estou falando somente de açúcar, de farinha, não estou aqui para falar sobre dieta. Estou aqui para falar sobre performance emocional, sobre performance mental. Sobre você liderar a tua vida. E quando você está nesse ciclo, se você avaliar, conversar com você mesmo, você vai se observar que você não está vivendo. Você está apenas reagindo aos impulsos, às vontades, aos desejos. Isso quer dizer que um ruído emocional interno está sendo mais forte que a clareza que você tem em relação àquilo que você quer e você precisa. E diariamente eu converso com pessoas, eu atendo pessoas, eu exploro, pensamentos de que a maior parte das pessoas hoje elas vivem na compulsão do imediatismo. Eu sei que tem coisas imediatas que buscam atender as minhas necessidades, mas eu insisto em ceder as minhas compulsões mais profundas devido a questões emocionais que ainda não foram sanadas na minha vida. Eu também costumo dizer, quando nós falamos sobre dieta, sobre performance, sobre estudo, mas principalmente sobre a pessoa querer. Existe muito aquela frase, é só falta de vontade. Não é falta de vontade. O problema não é a sua falta de vontade. O problema é que, certamente, sem te conhecer, eu posso te dizer que você deve estar dentro de um triângulo de impulso que você nem sabe que existe com você. Você nem sabe que existe em você. E hoje nós precisamos entender, eu quero que você saia daqui com uma clareza. Essa semana eu fiz diferente, eu desenvolvi uma semana onde que cada dia, cada cafezinho mental vai te trazer um insight para que você consiga ser o arquiteto da tua vida, não apenas o executor da tua vida. Tem gente que diz, eu sou o executor da minha vida. Não, você tem que ser o arquiteto. A pessoa que se coloca no lugar de executor, ele é um empregado da sua vida. Ele vive sendo regido pela agenda dos outros. É isso que é. Você precisa ser o regente da tua vida. Você precisa ser o maestro da tua vida. E aprender a tocar, aprender a liderar uma orquestra chamada vícios, compulsões, impulsões, hábitos, crenças, traumas e muitas outras coisas. Você precisa aprender a administrar tudo isso. E hoje eu estou aqui para te ajudar a sair desse ciclo. Nós precisamos entender essas 3 vértices que sustentam os seus pensamentos, que fazem com que você tenha comportamentos compulsivos e impulsivos. Então fica comigo, pega um café, pega uma água, vamos bater um papo. Vejo que tem muita gente entrando em todas as redes sociais, agradeço aí, obrigado a todos. E o que eu trago hoje, na verdade, é algo baseado num método que foi pensado, desenvolvido há alguns anos, com a ajuda de alguns mentores. Não foi algo que saiu da minha cabeça, foi algo de estudo, algo sobre as questões que eu tive no passado. E hoje, depois de alguns anos atendendo todos os tipos de pessoas e todos os tipos de... Algumas pessoas dizem que eu sou, não mais tanto, né? Mas já falaram muito, tu é muito generalista, mas eu vejo que é quando nós somos generalistas que nós aprendemos. É quando se você quer ser um bom dono de empresa, um bom administrador de empresa, você precisa, acima de tudo, conhecer cada processo. Se você não conhecer cada processo da tua empresa, você não tem como cobrar. Você não precisa ser, quando, algumas pessoas dizem assim, você tem que sair do lado operacional do teu negócio.
Eu concordo. Para de operacionalizar. Mas você precisa fazer parte da operação, você precisa estar dentro da operação. Se você é dono de uma floricultura, que foi uma das minhas primeiras aquisições e profissões levada pelo meu pai até, você tem que entender o processo, você tem que entender como, você tem que saber como escolher a melhor muda, entender como que ela se desenvolve, saber plantar e acompanhar o crescimento dela, o quanto de água que ela precisa, o quanto de adubo, o quanto de sol, o quanto de sombra, para que um dia você tenha uma floricultura e você saiba como cobrar as pessoas e simplesmente você não sai para uma viagem de 15 dias e quando você volta, né, as tuas flores, enfim, todo o teu material estão tudo seco e morto. Você precisa entender. E isso faz parte da nossa vida, nós precisamos nos entender, precisamos entender a nossa vida. E é por isso que eu trago essas três vértices, que é o hábito, que é a mentalidade e que é a prática. O hábito, muitas pessoas acham que o hábito é repetição. Será que é somente repetição? O que está por trás de um hábito? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que o hábito muitas vezes ele pode ser um gatilho biológico? Você já parou para pensar que talvez maior parte ou os teus impulsos eles partem ou eles nascem sempre de um desconforto, de um momento de tédio, de um momento de estresse, de um momento de cansaço? E quando isso acontece, de uma forma resumida, é porque o teu cérebro aprendeu que o impulso é a rota mais rápida para aliviar aquele tédio, para você sair daquele estresse, para você se libertar daquele cansaço. Você teve um dia exaustivo, um dia no qual você trabalhou, e daí você chega em casa e você tem que ir para a academia. Você se inscreveu na academia, que aquilo faz bem para a tua saúde. Ou você tem que estudar. Mas o teu dia, vamos pensar, o teu dia foi um dia até produtivo, mas foi muito exaustivo. Você utiliza uma daquelas frases, né? Não, eu mereço só hoje ficar em casa. Eu mereço só hoje chutar o balde, né? E sabotar a minha dieta. Eu mereço só hoje ficar na frente de uma TV, olhando ali uma série, olhando uma temporada toda numa noite, enquanto talvez você deveria de estar numa academia, que você se comprometeu, você deveria estar estudando, porque a semana que vem você tem uma prova desafiadora e que essa prova vai fazer você dar um salto na tua vida. Porém, o teu cérebro entende que você precisa de recompensa imediata, recompensa momentânea, que vai fazer com que você consiga, digamos ali, esquecer por um momento o teu dia exaustivo, o teu estresse, o teu cansaço. Ou vai fazer também como que, mesmo você chegando cansado, você abre o computador e você começa a estudar. E aquilo se torna um tédio. Porque talvez a tua cabeça não está ali. A tua cabeça está em outro lugar. Você simplesmente se afasta dali. Porque aquilo ali está te causando dor. Porque aquilo está mexendo contigo. Em outras lives eu já falei que não é somente o agora, né? O comportamento de agora, o comportamento atual que faz com que aconteça esse tipo de narrativa no nosso cérebro. Existem muitas outras coisas que eu não vou falar hoje aqui, mas sobre traumas, sobre crenças, sobre ambientes, sobre companhias, sobre pessoas, sobre várias coisas. Então, quando muitas vezes eu percebo que tem gente que tem vontade de largar um vício, tem vontade de mudar de vida. Ela tem vontade, então não é falta de vontade. Existe uma coisa, um fator, muitas vezes biológico, ou um fator traumatizante,
que impede ela de dar aquele próximo passo, mesmo ela tendo vontade. E a mesma mente que diz para ela, hoje você merece, hoje você não precisa fazer isso, hoje você pode comer esse pote de sorvete, 11 horas da noite, hoje você pode ir para uma festa, mesmo que amanhã você tem que trabalhar, mas você vai chegar 4, 5 horas, você vai dormir umas 2, 3 horas e está tudo certo. É a mesma mente que no outro dia vai te cobrar por performance, vai te cobrar por rendimento, vai te cobrar por desempenho. E você vai entrar num ciclo de quanto mais você erra, mais você precisa justificar aquilo. Mais você precisa de recompensas imediatas. Então talvez hoje você vai procurar aquele açúcar, você vai procurar aquele refrigerante sem açúcar, você vai procurar aquela comida gordurosa, você vai procurar talvez aquela pornografia, você vai procurar talvez um lugar bem escondido dentro da tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu escritório, aquela garrafinha de uísque que vai te aliviar somente agora. Porque sem aquilo, você acha que você não consegue dar conta da vida. E não é. E daí nós vamos para o outro pilar, que é o pilar da mentalidade. Como que está a tua mentalidade hoje? Você já parou para pensar? Como que está a tua mentalidade? E eu posso te dizer que é aqui que a maioria cai. Aqui é onde a maioria cai. Porque a sua mente, ela vai acabar criando uma narrativa de justificativa para validar o e se. Ela vai buscar uma justificativa para validar isso aí. E ela vai trazer para você conselhos genuínos e verdadeiros e confortantes principalmente. Tipo, eu mereço. Somente hoje. Amanhã eu foco. Não. Eu não vou deixar que façam isso comigo. São tipo frases que vão te confortar, que vão te animar, que vão te motivar, que vão te abraçar. Parece que você está sentado em um sofá e você, quando vem essa frase, você sente aquele abraço quentinho. Parece o abraço da mãe, será? Quando você era bebê? Já parou para pensar? E simplesmente você obedece ao teu gatilho biológico e aceita aquilo como verdade. Só que entenda, isso não é você. Isso é a tua mente falando por você. Isso não é você pensando, você racionalizando. É o teu sistema de recompensa. Mentindo para você, justificando por que você precisa, talvez, levantar dali e ao invés de pegar um copo de água, porque você, na verdade, você está com sede. E você vai até a geladeira e você pega aquele copão, o Stanley, cheio de refrigerante. E eu não estou aqui, gente, longe de mim. Não estou aqui para ser sensacionalista. Não beba refrigerante, não coma sorvete. Eu nas minhas férias agora, igual ontem estava numa confraria, o pessoal falaram para mim, poxa, como tu emagreceu. Gente, eu fiz uma pré-dieta, pré-praia, porque nos 10 dias eu falei para minha esposa, minha filha, eu vou chutar o balde. E eu chutei o balde. Aqueles 10 dias ali, não bebi bebidas alcoólicas, mas sorvete comi todo dia com a minha filha. A alimentação não foi regrada. Porém, quando eu voltei, que já fazem 2 semanas, eu voltei à minha rotina. Frango, arroz, salada, proteína, muita água, praticamente 0 doce. E eu não estou falando isso para ser sensacionalista, agora deu trava-língua, mas para que você entenda que muitas vezes, e isso já aconteceu comigo há mais de uma década, nós nos entregamos a prazeres imediatos, com recompensas imediatas, abrindo mão de coisas que realmente têm um valor, coisas que realmente vão nos entregar amanhã aquilo que nós realmente precisamos.
Porque às vezes você acha que você precisa daquilo que você está buscando naquele momento. E não é, você não está sendo racional. E é por isso que nós temos que trabalhar esse pilar muito bem trabalhado. Porque a mentalidade, a mente, ela vai buscar sempre uma maneira de justificar um impulso. Ela vai dar um jeito de buscar. E quem se render, quem ceder a esse impulso, gente, amanhã ou depois a pessoa olha, depois de 5 ou 10 anos, ela olha para trás e ela vê o que eu fiz com a minha vida. O que eu fiz com a minha vida? E daí eu te pergunto, hoje como estão os teus hábitos? Hoje como está a tua mentalidade? Como está a tua mentalidade hoje? Você percebe que você tem uma mentalidade, você tem uma mentalidade de governante ou você é governante da tua mentalidade? É tipo aquela velha frase que se usa dentro do mundo business, né? Se você não tem uma agenda, você vai estar inserido dentro da agenda de outras pessoas. Isso é muito real. Alice no País das Maravilhas, né? Pega ali chega num determinado, aí ela pergunta para onde vai esse caminho. O coelho lhe responde: você quer ir para onde? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem muito claro, se você não tem clareza do que realmente você quer na tua vida, me desculpa, você não sabe qual é o próximo passo. Aí você vai lembrar de duas questões, para quem é mais antigo, você vai lembrar de Gabriela. Você vai lembrar dela. Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Você vai lembrar de Gabriela. Aí nós estamos com uma mentalidade fixa e não uma mentalidade de crescimento. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, gente. É desenvolver essa mentalidade de crescimento. Não dá para nós ir pelaquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está vivendo hoje a vida que você escolheu? Ou você está vivendo a vida que a vida escolheu para você viver? Você já parou para pensar sobre isso? Agora nós temos um outro pilar também, que é a prática, que é dentro do método HMP, que são as reações imediatas. Porque se você parar para pensar, tá? O impulso, ele vai vencer quando o espaço entre o estímulo e a sua ação é zero. É quando você não permite você não percebe aquele espaço. Quando você se percebe, você já fez. E neste momento você acaba abrindo mão da tua governança. E quando nós falamos dentro do próprio método, tá, nós falamos que você desenvolve hábitos, você trabalha e cultiva a tua mentalidade e você os pratica, você coloca isso em prática. Porém, você tem que ter uma clareza do que você está fazendo. Nós chamamos isso de sobriedade mental. Uma pessoa sóbria. O que é uma pessoa sóbria, né? Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de medos. Estamos falando de desejos. Estamos falando de impulsos. Estamos falando de reações, de reatividade. Aí compete a você se você quer liderar a sua vida ou você quer ser liderado. E há alguns anos que eu trabalho com isso e eu percebo que, na maior parte das vezes, as pessoas elas têm um manual de sobrevivência para elas baseado na sobrevivência de outras pessoas, tentando honrar muitas vezes capítulo de histórias de pai e mãe, de amigos, trazendo referências de ambientes que hoje não faz mais sentido. E é isso que nós precisamos entender. Essa que é a grande questão.
Então, nós precisamos desenvolver alguns códigos de governança, nós chamaríamos, né? Nós precisamos entender como que nós conseguimos quebrar esse triângulo. E eu trago hoje para vocês aqui 3 passos. Não é 3 dicas, mas 3 passos. Primeiro, você precisa aprender a rotular a mentira, a mentalidade. Na próxima vez que você sentir um impulso, uma reatividade do teu organismo buscando recompensa, tipo a frase eu mereço, amanhã eu faço. Toda vez que ela vir isso, fale para você em voz alta. Eu mereço isso, eu quero, tem que ser agora. Se eu não fizer, o que eu perco? Porque na maior parte das vezes, nós agimos, eu me coloco junto, nós agimos em detrimento de uma reação na nossa mente. Há anos atrás, quando nós dividimos o espaço com esses animais selvagens aí, a nossa única preocupação era com a nossa sobrevivência. Só que ali nós tínhamos um predador na frente de nós. Só que a nossa mente hoje, talvez hoje, o predador teu seja o tédio. Seja o tédio. Para uma dona de casa, vamos pensar assim, agora chega a época das crianças irem para a escola, ela tem aquele espaço, aquela janela de tempo ocioso que causa um tédio. Ela estava acostumada, ela reclamava da correria das crianças. E vamos ser bem honestos, eu tenho 4 filhas. Às vezes incomodam mesmo. Não é que nós deixamos de amar, mas às vezes, enche o saco. Porque a criança, ela tem uma velocidade de racionalizar. E principalmente junto com essa velocidade, ela tem uma necessidade de sanar as curiosidades dela, que você tem que ter muita energia para você conseguir suprir isso. E muitas vezes nós estamos fazendo outras coisas. A mãe está fazendo comida, está lavando roupa, está cuidando, está fazendo isso, aquilo, e a criança, mãe. Então, quando está nesse ambiente, não vejo a hora de começar as escolas. Se tivesse um gênio da lâmpada no mês de janeiro e perguntasse para a maior parte das mães ou pais, vamos pensar as mães, me diz o teu maior desejo nesse momento. Que volte às aulas logo. Está tudo certo, gente. Está tudo certo, precisa, é ciclos. É uma coisa quando o filho tem que sair de casa, é ciclo. Essa que é a grande questão. Então, quando ela sente aquele espaço, aquela janela de tempo, vem o tédio. E ela reage a esse tédio. Buscando comida, buscando doce, buscando se isolar. Por quê? Porque aquele tédio representa na mente dela, no cérebro dela, como se fosse um predador. E isso que entende. É isso que nós temos que trabalhar, a nossa questão da nossa mentalidade. Aí trabalhe a regra dos 10 segundos na prática. Trabalhe. Não tente não sentir o impulso. Não tente não sentir. Quando nós trabalhamos com inteligência emocional, as pessoas acham que quanto mais inteligência emocional eu tiver, mais frio eu serei. Não, muito pelo contrário. Quanto mais inteligência emocional eu desenvolvo, mais sensível eu fico, porque eu começo a sentir as emoções. Quando é raiva, é raiva. Quando é tristeza, é tristeza. É chorar, vamos chorar. Quando é para rir, é para rir. Nós conseguimos sentir cada estágio da nossa vida com uma intensidade maior. Então, quando vir aquele impulso, independente de onde você estiver, espere por 10 segundos antes de agir. Nesses 10 segundos, a tendência é a clareza voltar. E o impulso vai perder aquela força química, biológica que eu falei. Se você está sentado num lugar, está sentado no sofá, num lugar, e bateu aquela vontade de pegar o doce, e você sabe que se você comer um doce não vai ser legal para você vai estar se sabotando, espere 10 segundos.
Conte até 10. Enquanto isso, você faz as perguntas que eu acabei de fazer. E mais. Conte no teu relógio. Eu vou esperar durante 10 minutos. Vou ver o que vai acontecer. Por quê? Porque bateu a fome. Mas é uma fome fisiológica ou é uma fome emocional? Essa fome é apenas para tirar você daquele ambiente. Porque muitas vezes a nossa mente já vai criar mecanismo. Nossa mente ela é inteligentíssima, gente. E nós estamos sentados naquele tédio, estudando, lendo, fazendo uma coisa. Então nós começamos a buscar justificativas não para me alimentar, mas para eu sair daquele ambiente. Para eu levantar daqui e ir pegar. Porque eu estou com a minha garrafa de água. Eu não vou morrer. Mas por que eu preciso simplesmente no meio de um estudo, de um bloco de um estudo, e isso eu cuido muito hoje, por isso que quando eu vou estudar eu sempre pego a minha minha caneca de café. Por que no meio de um bloco de estudo eu preciso de café? Por que no meio de um bloco de estudo eu preciso de um doce? Não é somente a necessidade química, biológica. Não. Eu preciso sair dali, eu preciso sair desse estado. Esse estado está muito monótono, tem muito tédio. O meu corpo está muito parado. Tem um corpo ansioso ali, tem uma mente ansiosa num corpo parado. Para e pensa sobre a próxima vez, como que você vai reagir sobre isso. Isso é ser inteligente. A outra seria a decisão, vamos botar uma palavra bonita, mas vamos botar uma decisão soberana. Vamos ser soberanos sobre as nossas decisões. É perguntar, essa ação, ela me aproxima do homem ou da mulher que eu decidir ser hoje? Hoje de manhã? Hoje de tarde? Ou ela me afasta? Se a resposta for não, se você está dentro de uma situação, você está dentro de uma dieta, você está dentro de um roteiro de estudo e você tem que sair dali para pegar comida, você tem que sair dali para pegar qualquer outra coisa que vá te tirar dali, com certeza a resposta é não. Porque você se comprometeu. Eu vou tirar 50 minutos de estudo. Eu vou almoçar e vou comer às 4 horas. E às 2 horas já deu fome de novo. Será que é fome? Você sentou para estudar, 50 minutos, passou 10 minutos e você já tem que levantar para pegar alguma coisa. Claro que aí vai entrar também uma gestão no tempo, uma organização, olhar bem o que eu preciso para estudar. Eu preciso de uma caneta, preciso de um papel, preciso de um computador, preciso cadernos, livros, preciso um celular, enfim, o que eu preciso? Eu preciso isso. Tá bom. Na primeira vez você pode até pecar. Acabei me esquecendo disso aí. Na segunda você já começa a desenvolver um hábito. O qual que você precisa ter aquilo ali. Essa que é a grande questão, gente. Eu costumo dizer que governança mental não é sobre ser perfeito. Não, longe disso. Todos os dias eu busco ser um melhor governante para minha mente. E eu sei que eu não sou perfeito. E eu nunca vou ser perfeito. Mas é sobre você ser sóbrio. É sobre você não estar embriagado pela necessidade oculta. É sobre isso. É trocar aquele ruído, tanto externo como interno, do impulso, pela clareza. Por uma clareza estratégica. Eu tenho que fazer isso. Espero que isso faça sentido para você. Eu posso te garantir, porque eu sempre olho de novo, tá? Essas lives, esses vídeos. Se você colocar isso aqui em prática, fazer o teste de 1 semana, gente, eu posso te garantir, você pode me chamar no particular, no privado. Vai ter uma mudança significativa na tua vida, nos teus hábitos, na tua rotina. Vai. Eu não estou tirando essa ideia do nada. Não. Isso é baseado em conhecimento de grandes mentores, de psiquiatra, de psicólogos, de psicoterapeuta, de coach, de psicomotricidade,
de gerontologia, de vários estudos, de psicanálise, de um monte, sabe, de um monte de coisas, de hipnose, várias ferramentas, é tirado tudo dali. E a gente vai criando um esquema, onde que nesse esquema a gente vê, pois é, isso aqui tudo leva a isso aqui. Então, logo, isso aqui pode funcionar. Vai funcionar com todo mundo? Não. Cada um opera numa frequência, cada um tem um tipo de estímulo, tem um gatilho, cada um tem uma experiência de vida, só que cada um pode se dar a oportunidade de tentar. E tentar o quê? Ser perfeito? Não, tentar ser uma pessoa melhor. Tentar ser uma pessoa que consiga operacionalizar a sua mente de uma forma melhor. É isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos entender. Então, minha contribuição, digamos, de hoje seria isso, gente. É isso. Estamos aqui há 40 minutos, mais de 40 minutos. Então, é sobre isso. Como eu digo, todos os dias, de segunda a sexta, às 8h33, eu estou aqui. Eu estou com vários celulares e câmeras abertas. Então, às vezes, eu vou olhar para essa câmera aqui, ó, você aqui, vou olhar para essa aqui, vou olhar para essa aqui. Mas eu estou aqui com você. Porque eu achei uma maneira de eu poder entregar, porque de nada adianta. Atrás dessas câmeras tem 3 livros. De nada adianta eu estudar, eu buscar informação, eu transformar essa informação em conhecimento, transformar em autoconhecimento e eu não transformar isso em conteúdo e externar isso. Porque não é sobre questão financeira. Talvez você tenha uma questão financeira de contratar um profissional para te ajudar. Mas muitas vezes a pessoa ela não está preparada ainda. Ela tem que ter um pouco mais de clareza e é isso que eu trago. Eu trago uma clareza para cá. Eu trago uma clareza para que você se entenda, para que você se liberte. A frase já diz, entender sem libertar-se. Certo? Então, gente, amanhã de manhã, 8h33, com o nosso cafezinho mental. Vejo vocês aqui. Primeiramente, é um prazer em receber, em ter todos vocês aqui. Se precisar, me chamem. Na maior parte das redes sociais é Lúcio Miller Psicoterapeuta, Lúcio Miller Oficial, método HMP 5.0. Se você der um Google e colocar lá Lúcio Miller Psicoterapeuta, vai aparecer a minha rotina, onde eu trabalho, vários vídeos. O próprio Google já entendeu que, vamos deixar esse cara aqui. As pessoas procuram gratuitamente. E se você precisar e querer, e fizer sentido para você se aprofundar um pouco mais, eu teria um prazer em caminhar com você durante um determinado tempo e não te levar para o lugar que você apenas quer, mas levar para o lugar que você precisa. Porque eu costumo dizer, as pessoas contratam de mim para eu entregar o que elas querem. E eu entrego para elas o que elas precisam. Porque muitas vezes a pessoa quer ir por um caminho aqui onde tem espinho, tem rochas, e às vezes às vezes dá para ir por um caminho mais suave, mais macio, uma rua uma avenida mais reta. Ou às vezes não. Às vezes o desafio é maior, nós vamos ter que subir de montanha, mas fica tranquilo. Eu estou segurando na tua mão, eu estou contigo. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, amanhã de manhã estaremos aí de novo.